Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira, começamos mais uma semana, graças a nosso Deus. Eu aqui, Bispo Edson, para mais uma devocional Café com Deus. E vocês se preparando para o trabalho, saindo do trabalho, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero convidar você para ir comigo ao livro de Jó, capítulo 21, verso 2, que diz assim: Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Queridos, a história de Jó é muito conhecida por todos nós. Todos nós sabemos da história linda, comovente, impactante que é a história de Jó. Um homem que, mesmo em meio a grande sofrimento, mesmo que sem entender o porquê de tudo aquilo, porque ele não era merecedor de toda aquela luta, aqueles problemas que ele estava enfrentando, mesmo em meio a tudo isso, ele faz essa declaração: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que podem me dar. Essa é uma verdade que talvez nós não temos muito consciência, na verdade, a respeito, mas ela é uma verdade poderosa para as nossas vidas. Quando nós estamos passando por enfrentamentos, por adversidades, quando nós estamos passando em meio às lutas, às dificuldades, o que nós menos precisamos é ouvir pessoas nos dando sermão, nos criticando, com falatórios desnecessários que não vão nos ajudar, nem nos fortalecer, nem nos direcionar no momento de dor. Se tem uma coisa que ninguém precisa nesses momentos de luta, de angústia, é de sermões morais ou críticas ou falatórios. E Jó estava passando por isso. E quando ele passa por estas perdas, por estas lutas, pela enfermidade, e ele teve que lidar com tudo isso, ele recebe os seus amigos, entre aspas, é claro, que aparentemente sensibilizados com aquela situação, foram até ele e queriam consolá-lo. E a Bíblia diz que quando os três amigos de Jó souberam que ele estava lá, naquela tragédia toda, naquela angústia toda, naquela luta toda, tudo aquilo que havia se abatido contra a vida dele, cada um dos três saíram de onde vivia e foram lá para prestar um conforto, para tentar animá-lo, consolá-lo. E quando chegaram lá, ficaram chocados, porque mal reconheceram Jó. Porque aquele antigo amigo, outrora rico, abastado, com a linda família, estava agora sentado lá no meio do deserto, raspando as suas lepras com caco de telha e com cinza jogada sobre o seu corpo. E a Bíblia diz que aqueles amigos choraram, rasgaram seus mantos sobre suas cabeças, e sentaram no chão com ele por dias e noites. E só choravam, não se lamentavam, não falavam nada para ele e não disseram nada. Porque eles viam que o sofrimento de Jó era grande demais. Mas a Bíblia fala que passado um tempo, 7 dias na verdade, depois que Jó teve que ouvir muitas coisas sem necessidade, ouviu críticas, foi censurado, ouviu muitas palavras duras, e ele então se posiciona, e é isso que ele fala: olha, eu não preciso, escutem com atenção, eu não preciso de nada disso. Essa é a consolação. Escuta atenção o que eu digo. Essa é a consolação que vocês podem me dar, me ouvir. Tudo que vocês precisam neste momento é só me ouvir. Tudo que Jó precisava naquele momento era de alguém que pudesse ouvi-lo, de alguém que pudesse se compadecer dele. Ele queria ser escutado com atenção. Porque, infelizmente, nem sempre nós temos pessoas para nos ouvir. Nem sempre nós temos pessoas que estão dispostas a parar para nos entender, ouvir a nossa dor, ouvir as nossas angústias, ouvir aquilo que está dentro do nosso coração. Muitas vezes as pessoas ficam, coitadinho, porque disso, sabe, se lamentando conosco, ou tentando justificar a nossa luta, a nossa dor, a nossa angústia, ou tentando fazer acusações. Mas a verdade é que nós não precisamos de nada disso.
Jó naquele momento estava precisando de alguém que o ouvisse, que talvez passasse ali, não 7 dias, mas meia hora, mas sentado com ele, olhando nos olhos dele e ouvindo as dores, as lutas, as angústias daquele amigo, daquele colega. Sabe, queridos, nós temos muita facilidade em darmos conselhos para as pessoas. Nós temos sempre uma receita para tudo nas nossas vidas. Nós sempre sabemos como resolver o problema do outro, porque é fácil você opinar sobre o problema e sobre a dor alheia. Mas é tão terrível quando você está sofrendo. A tua dor é muito complicada. E tudo que o Jó precisava não era de uma receita de como sair da luta, como sair do problema. Ele não precisava de conselhos naquele momento, ele precisava ser ouvido, ele queria ser ouvido. E é isso que ele fala: tudo que vocês podem fazer agora é me ouvir. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Na vida de muitas pessoas, e agora eu quero te dar um conselho, na vida de muitas pessoas, talvez a melhor coisa que você pode fazer é ficar calado do lado dela, só chorar com ela. Sem dar a receita do problema, sem dar a solução para ela sair daquela luta, sem tentar, sabe, dar conselhos para ela. Muitas vezes tudo que ela precisa é simplesmente ser ouvida. Porque uma palavra dita na hora certa faz toda a diferença, mas uma palavra dita na hora errada pode destruir a vida de alguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas receitas prontas, com esses conselhos, que nós sejamos mais tardios no falar, mais prontos para ouvirmos, que nós possamos, sabe, queridos, pensar um pouco mais antes de abrirmos a nossa boca para darmos conselho para a vida alheia, antes de tentarmos resolver o problema da vida alheia. Ouvir mais, com mais atenção, ouvir com o coração. Afinal, queridos, tudo começa por uma escuta cuidadosa. O processo de cura, o processo de libertação, o processo de restauração. Todos os processos começam com uma boa escuta, amorosa, eterna, cuidadosa. Aí começa o processo de cura, de conserto, de restauração. Mas no muito falar, às vezes só complicamos a vida do próximo. Então fica aqui um conselho para você. Cuidado com os conselhos. Porque Jó no momento de maior dor, maior luta da vida dele, ele diz: olha, tudo que eu preciso de vocês é que vocês me ouçam. Não quero ouvir conselhos de vocês, não quero ouvir sermões, não quero ouvir crítica, não quero ouvir falatórios desnecessários, não quero receita para sair do problema, não quero receita da vitória, eu quero simplesmente ser ouvido. Eu preciso falar. Há algo dentro de mim que está me machucando, que está me ferindo. Era isso que Jó queria que os amigos entendessem. E eles, pelo jeito, não entendiam isso. Se você for ler os textos, você vai perceber que em um momento eles até acusaram Jó de estar em pecado por estar passando por aquela situação. Sabe, queridos, se você conhece alguém que está passando por um momento de muita luta, muita dor, nunca vá lá criticá-la. Se você puder levar uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento, sentar com ela, ouvir a vida dela, orar com ela, também não vá criticá-la, não vá tentar dar sermões. Vou lá dar um sermão. Não resolve. Quero te dar um conselho nesta manhã. Aprenda a ouvir mais e falar menos. Aprenda a colocar o teu coração quando você encontrar alguém sofrendo. Aprenda a olhar com os olhos de Jesus. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Pai eterno, Deus, eu sei que muitas pessoas estão como Jó, enfrentando momentos de perca, momento de luta, momento de aflições, lutos, angústias, momento de fracasso, de derrota, de frustração. E tudo o que elas precisam é de um ombro amigo, de alguém para ouvi-las, não de alguém para criticá-las, condená-las, acusá-las. Que o Senhor possa fazer de nós, ó Deus, esta pessoa
que saiba oferecer um ombro amigo. Deus, ouvir com amor, com misericórdia e ser como o Senhor sempre foi. Ajuda-nos a nos parecer mais com o Senhor e menos com este mundo cruel que nós estamos vivendo. É o que eu te peço nesta manhã, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.